E aí, tudo jóia? Vamos falar dos filhotes de canário? Como que a gente vai fazer para cuidar desses filhotinhos para que eles não morram? Pois é, vou passar para você algumas estratégias, algumas coisas que eu faço aqui. Vou falar por que é que eu trato dos canários e como é que eu trato, tá bom? Vou te explicar de maneira bem resumida como que eu faço aqui para que você fique fera aí na sua criação também, tá joia? Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitar. Não deixa de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui em mais essa aula. Tudo jóia? Então é o seguinte, aqui tem um alimento que daqui a pouco eu vou colocar, vou mostrar para vocês. Vou pedir o Ian vai tratando dos filhotinhos aqui. Geralmente eu que faço essa parte, tá joia? O que eu tenho feito na parte da manhã? Eu tenho colocado a farinhada úmida, vou falar um pouquinho sobre isso com você. E tenho tratado dos filhotes também. Enquanto eu estou gravando aqui, o Ian vai me ajudar, ele vai tratar dos filhotinhos ali, então é bom que você vai vendo aí como que o Ian trata ali, tá bom? Aqui é a papinha, aqui tem a papinha, já tá com carofil, e aí ele vai oferecer essa papinha para os filhotinhos. É essa papinha aqui que eu uso, tá? É a Energética da Angercal. Ele vai tratando lá, você vai observando lá, enquanto eu falo com você, beleza? Primeira coisa, por que eu trato dos filhotes? O motivo mais sincero que eu posso te falar é o seguinte, porque faz bem para mim. Parte do trabalho que eu faço é no mercado financeiro, acompanhando o mercado financeiro é bem estressante. Então, uma das coisas que me ajuda, né, eu percebi isso, eu sempre pensei assim, eu sempre fiquei me cobrando, falei assim, eu podia parar de tratar dos filhotinhos, porque me dá muito trabalho, né, eu tenho que vir aqui 2, 3 vezes por dia para tratar dos filhotinhos, eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Mas tratando dos filhotes, eu percebi que isso é bom para mim, é um momento onde eu fico mais relaxado, um pouco mais relaxado, então é um momento desestressante para mim, ok? Então, primeira coisa, por que eu trato dos filhotinhos? Eu trato dos filhotinhos porque isso faz bem para mim, beleza? Segundo, porque eu quero poupar as fêmeas, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te dar um exemplo, deixa eu puxar esse conjunto de gaiolas aqui, eu quero te dar um exemplo. Essas 3 fêmeas aqui e aqui. Vou até tirar a gaiola. Aqui está com o filhote. Essas 3 fêmeas são filhotas. Aí está com o filhote no ninho. Essa está com o filhotinho no ninho. Essa aqui é a minha terceira melhor fêmea de Ágata Elmo vermelho intenso. Essa aqui é a minha melhor fêmea. Essa aqui... E tem essa aqui também que já tá para botar. Aí, ó. Essa aí já tá para botar também. Tá? Aquela ali é a minha primeira, essa aqui é a minha segunda fêmea. Melhor fêmea. Tá com o machinho ali, que é um machinho mais graúdo. Então é o seguinte, vamos pensar essas 3 fêmeas, tá bom? São fêmeas de muito boa qualidade, são fêmeas que eu preciso tirar filhotes delas. Elas vêm do meu melhor canário intenso, tá? Que tá por ali, cadê ele? Tá aqui, ó. Ô moço, fica quieto aí. Aqui, ó. Elas são filhas desse canário. Que inclusive a outra fêmea ali já tá botando, já vou passar ele para a fêmea que é a mãe dessas filhotas, que eu tô tirando, passando ele nela de novo. Então esse canário aqui, ele é o pai delas e dessa aqui também. Essa aqui eu já tirei o filhotinho dela, já passei para outra fêmea e já vou deixar ela chocar de novo, porque ela é mãe dessas canárias aqui. Então eu quero tirar mais filhotes na qualidade delas. Então é o seguinte, são 3 canárias muito boas. Se eu deixar essas canárias, eu quero tirar uma quantidade de mais, eu tenho mais interesse em tirar mais filhotes dessas fêmeas. Então, se eu deixar que essas fêmeas tratem dos filhotinhos dela, igual, por exemplo, a da 31 que está com filhote, ela está com 2 filhotinhos.
Um é puro e o outro é portador. Está com 2 filhotinhos. A princípio ela está tratando aqui, ó. E ela trata, olha o papinho do filhote. Daqui a pouco o Ian vai dar uma passada ali, se não passou ainda. Deixa eu mostrar aqui está vermelhinho. O vermelhinho geralmente é da papinha. Quero mostrar para você o amarelinho, que aí tem semente. Olha lá, ó, olha lá embaixo. Tá vendo o papinho lá, ó, com semente? Olha lá, o papinho com semente. Aí, ó, agora deu para ver. Aí, ó. Agora deu para ver, beleza, né? Então, o papinho tá com semente, tá vendo? Então, a fêmea trata. Ela trata. Se deixar, ela trata. Os filhotes estão saudáveis. A gente vai conversar sobre isso. Então, ela vai tratar. Beleza? Ela tende a tratar. Lembre-se que é o seguinte, esses pássaros nasceram para reproduzir. Os animais, eles nascem para reproduzir. Então, uma das características que ela tem que carregar consigo é boas qualidades reprodutoras. Então, se os filhotes eram saudáveis, elas tendem a tratar dos filhotes. Só que, se eu deixo essas fêmeas tratar dos filhotinhos, elas vão se desgastar bastante, porque o que mais desgasta a fêmea no período de reprodução é o fato dela tratar de filhotes, né? Tratar dos filhotes. Ela vai botar os ovinhos, ela vai chocar ali durante 13 a 15 dias, ela vai depois tratar dos filhotinhos, depois ela já entra em uma nova postura, e nesse ciclo, o que mais desgasta elas é tratar dos filhotes. Então, eu tento, como eu quero tirar muitos filhotes delas, eu tento poupá-las, ok? Desse desgaste maior, porque eu quero que elas façam mais posturas. As fêmeas que estão lá para tratar dos filhotinhos, servir de ama também, elas vão fazer umas 4 posturas. Essas aqui podem fazer 6, 7 posturas, porque praticamente elas vão só botar. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, uma das coisas porque eu trato dos filhotes, porque eu quero poupar as fêmeas, tá bom? Eu quero uma quantidade maior de filhotes melhores no meu plantel, então eu poupo as fêmeas. Eu ajudando no trato, eu estou poupando as fêmeas também, é um dos motivos, beleza? E para o desenvolvimento dos filhotes. A gente percebe, na prática da criação, que quando você ajuda a tratar dos filhotes, eles se desenvolvem mais. O trato dos pais é essencial para os filhotinhos, ok? O machinho, a fêmea tratando o filhote, isso é essencial para a saúde e desenvolvimento do filhotinho. Mas a papinha ajuda demais a desenvolver, porque ali é um alimento balanceado, que tem ali a quantidade de proteína, né? A gente consegue oferecer para eles ali os minerais, tem as vitaminas que eles precisam, tem ali probióticos e prebióticos que vão ajudar no desenvolvimento dos filhotinhos. Então, aqui a gente está ajudando, fazendo com que esses filhotes se desenvolvam melhor. Então, por isso que é interessante você ajudar a tratar dos filhotinhos. Tá? Então, aqui, o que eu falei com vocês? Eu falei que eu gosto de tratar porque isso me faz bem. Estar aqui tratando dos filhotes me faz bem, ok? Eu consigo poupar um pouco as fêmeas e é bom, ajuda no desenvolvimento dos filhotes. Agora eu vou mostrar para você como é que eu trato, ok? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente no trato dos filhotes, esse trato manual que a gente está vendo o Ian fazendo ali, ele é uma complementação, ok? Ele não é o trato principal dos pássaros, dos filhotes. Ele é uma complementação. O Ian está suplementando ali, ok? Então, o que eu faço aqui para tratar bem dos filhotes? E aí a pegadinha está aqui. Porque eu não trato dos filhotes só manualmente. Eu trato dos filhotes com a alimentação que eu ofereço para as fêmeas também. Então, o tipo de alimentação que eu ofereço para as fêmeas me ajuda no trato dos filhotes, no desenvolvimento dos filhotes. Então, o título do nosso vídeo não tem respeito, não se refere a gente cuidar desses pássaros para que eles possam não vir a morrer? Pois é, a gente vai ter morte de filhote no plantel? É lógico que vai ter, mas a gente precisa minimizar isso o máximo possível, ok? Aqui tem eu ofereço todos os dias pela manhã, eu ofereço a farinhada úmida para eles. Então a primeira coisa, ofereça para os seus pássaros algo que seja interessante para eles, que seja palatável, que eles tenham interesse em pegar um alimento, que eles tenham interesse em sair do ninho, da fêmea sair do ninho e se alimentar para poder voltar para o ninho e tratar dos filhotes.
Eu tô gravando esse vídeo depois das 14 horas. Então, mais ou menos nesse horário, eu dou mais uma passada nas gaiolas, oferecendo um alimento mais fresco, ok? Por quê? O que eu faço aqui? Eu venho na parte da manhã, trato com a farinhada úmida, ofereço farinhada úmida para todos os pássaros. Um alimento fresco. As fêmeas tendem a sair do ninho, se alimentar, voltam para o ninho e tratam dos seus filhotes. Depois disso, depois que eu ofereço a farinhada úmida, aí eu venho passando com a papinha e vou complementando aquela alimentação que as fêmeas fez para os filhotes, beleza? E aí, geralmente as fêmeas tratam muito na parte da manhã e no finalzinho da tarde, ok? De manhãzinha quando eles estão acordando e no finalzinho da tarde quando eles estão indo dormir. Então, geralmente a gente vê que na parte da tarde é o horário que o papo está mais cheio, né? Que a fêmea tende a tratar bastante para poder... o filhote vai ficar um longo período ali sem receber alimento, então ela trata bastante. Então, o trato que eu mais observo é o trato que eu dou aqui no meio da tarde, ok? Lá para 1h da tarde, mais ou menos, é o trato que eu tomo mais cuidado aqui. Então, eu trato dou essa complementação no início da manhã, depois que as fêmeas alimentam, depois por volta das 13 horas, e esse mais ou menos seria esse que o Ian está fazendo aqui, tá bom? E esse não é obrigatório, tá joia? Se eu quiser fazer, eu faço, se eu não quiser, eu não faço, se eu tiver aqui de bobeira, eu faço, se eu não tiver, eu não faço, tá bom? Eu tomo mais cuidado de manhã e à tardezinha. Quando eu vou fazer desse horário, aí eu presto mais atenção para poder... aí que eu encho mais o papo dos filhotinhos, tá? Aí, nesse horário, como eu falei, eu venho e ofereço um alimento mais palatável para as fêmeas, que no caso seria a farinhada úmida. A farinhada úmida com sementes, ok? A farinhada úmida com sementes, aí eu ofereço para eles. Dou uma passada aqui onde tem filhote, nas gaiolas que tem filhote, eu dou uma passada e ofereço mais para que eles possam se alimentar. Aqui já tem filhotinho que está alimentando sozinho, tem fêmea que está tratando os filhotinhos ainda. Então eu dou uma passada aqui e vou tratando e vou colocando mais um pouquinho, tá bom? Desse alimento. Porque é um alimento fresco, a fêmea tende a sair, a vir buscar esse alimento para tratar dos filhotes, tá? Então, olha que talvez quando você viu o título do vídeo aí, você achou que eu ia falar só desse alimento com a papinha, né? Não, o segredo está em você oferecer para eles a papinha, mas oferecer para o casal alimentos que façam com que eles tratem bem. Tá joia? Porque e o dia que eu não estiver aqui? E o dia que você tiver que viajar, alguma coisa nesse sentido? Se a fêmea não for tratar dos filhotinhos? E aí, como que você vai fazer? Você tem que ter um escape, não tem? Pois é, você tem que saber o que você vai fazer se você não for conseguir dar papinha para os filhotes. Então, vou vendo aqui onde tem mais, tem menos, coloco aqui para eles, para que elas possam pegar esse alimento e tratar de seus filhotinhos, ok? Eu estou gerando interesse maior nela, ok? Para que ela possa se interessar por esse alimento e tratar dos filhotinhos. Quando for no finalzinho da tarde, a gente dá mais uma passada aqui para ver como que tá.